Olá, gente! Tudo bem com vocês? Em nossa videoaula de hoje, vamos aprender 3 técnicas para reaproveitar retalhos aí no nosso ateliê. A primeira delas é reaproveitar retalhos de manta acrílica. Sim, manta acrílica. A segunda e a terceira são apenas retalhos que sobram no nosso tecido. No final, vai gerar um produto que vai ser um lindo apoio de panela, mas você pode usar para aplicar essa técnica em qualquer outro produto. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva nesse botãozinho vermelho aí abaixo, ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça de deixar aquele like e de compartilhar o vídeo com suas amigas e de nos contar o que você está achando das nossas videoaulas. E lembrando que todos os materiais usados no vídeo você pode encontrar na loja Levolpe. É só olhar na descrição aí do vídeo, clicar no link e lembrando que nós temos 10% de desconto em todos os produtos da loja utilizando o cupom NinoCostureiro10. Então roda a vinheta e vamos lá para a nossa videoaula. Para fazer o nosso produto, vamos utilizar retalhos. Aqui eu tenho retalhos de manta acrílica, que é a R2, e aqui eu tenho retalhos de Oxford. Os dois são Oxford, mas você pode usar qualquer retalho estampado aí ou que não contenham estampas. Para fazer nossa modelagem, primeiro vamos ver a nossa estrutura. A nossa estrutura que vamos usar serão pedaços de manta acrílica. Eu recomendo usar pedaços de manta acrílica quando vão fazer esses tipos de peça. Por exemplo, apoio de panela. Agora, quando vocês vão fazer uma bolsa, algo assim que seja maior, eu não aconselho. Porque se você unir aqui, ó, e fazer aí a base de uma bolsa, acaba tipo meio que dando a parte para dobrar o tecido, então eu não quero que aconteça isso, por isso que eu vou usar em peças menores. Então vamos lá. Como eu tenho um pedaço aqui, ó, maior de manta, eu vou posicionar aqui, ó, eu vou cortar esta parte e você vai encaixando em casa conforme os retalhos que você tem. Vou unir os dois aqui, ó. Ó, vou pegar a minha tampa e só esse pedaço já é o suficiente para que eu consiga aproveitar. Aí os outros vocês guardam para usar em outras peças. Então eu vou unir agora aqui, ó, na máquina reta com um ponto zigue-zague. Ó, coloquei a minha máquina no ponto zigue-zague, posicionei aqui, ó, um tecido colado no outro e vou colocar aqui abaixo do pé calcador. Vou deixar, ó, os dois tecidos bem no meio ali, ó, daquela abertura do pé calcador, certo? Ó, e vocês vão unindo os dois. Existe um calcador que é de união de tecidos que é exatamente para fazer isso. E vai ficar assim, ó, todo unido, ó. Aqui deve ter dado algum probleminha no ponto, mas depois, ó, ficou normal. E o outro lado vai ficar assim, ó, deve ter dado algum problema no ponto na parte da bobina, ó, porque depois ficou todo bonito. Aí vou pegar a minha tampa, pode ser qualquer tamanho, se for uma maior, ó, já aproveita melhor aqui, ó. Mas eu vou usar essa pequenininha. Vou encaixar aqui, vou vir com uma caneta e vou riscar em volta. Pronto, agora com o auxílio de uma tesoura, eu vou cortar todo em volta. De preferência, usem uma tesoura que seja específica para cortar manta, não usem a de tecido de vocês. E deu, ficou um redondo. Agora, a partir deste redondo, nós vamos criar o nosso mosaico de tecidos, que é a primeira técnica que vamos aprender para aproveitar. E a primeira técnica é aquela para aproveitar retalhos menores, ó. Sabe aqueles retalhos que sobram mesmo do corte e você não sabe o que fazer com eles? Tipo assim, ó. Que realmente às vezes não dá para fazer nada.
Com essa técnica você vai poder fazer muita coisa e ainda tirar uma boa renda extra aí desses retalhos que iam pro lixo. Então vou pegar aqui minha máquina, posicionar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, no centro, iniciem do centro. Já coloquei no ponto reto. Vou pegar aqui, ó, esse retalho de melancia. Vou posicionar aqui, ó, no centro. Vou pegar um retalho verde, ó. E vou posicionar aqui, ó, junto com o de melancia. E vou passar uma costura sobre ele. Ó, retirei. Pode cortar aqui o excesso de linha. Aí você vai abrir aqui, ó. Abriu. E já fica outra forma. Agora você vem nessa parte que é mais reta. Posiciona aqui, ó. Vem com outro tecido de melancia. Ó, que é em formato meio triangular. Posiciona aqui, ó. Sobre o verde. Pode posicionar do ângulo, do jeito que você quiser. Não precisa ficar perfeitamente. Só segura bem firme o de baixo e posiciona o de melancia em cima. E pronto, ó. Aí você abre aqui, ó. E aqui eu já viu que sobrou um espaço bem grande. Agora você vem com um verde maior aqui, ó, que eu tenho um. Posicionem aqui, ó. Ó, esse coube tudo, foi dali até aqui. Aí vocês vão fechar aqui, ó. Não importa que ficar com esse outro pra cá, certo? O intuito é aproveitar. E pronto, ó. Aqui a gente já fechou praticamente um redondo, ó. Mas ainda ficou um pedaço aqui. Aqui nós vamos preencher com algum menor de melancia. Vamos pegar um menorzinho aqui. Aqui a gente tem que esse pequenininho, ó. Vou posicionar aqui, ó, encaixa perfeitamente. E vou passar mais uma costura. E pronto, ó. Ficou assim. Aí aqui você já pode passar uma costura em volta, só pra firmar essa parte pra não ficar assim pra dentro. Pode ser até no zigue-zague. Só na borda essa costura. E vai ficando assim, ó, o seu mosaico de tecido, ó. E você vai preenchendo até finalizar toda esta roda. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, não tem como encaixar um retalho aqui e virar pra lá. Então, tu vai pegar o maior, vai encaixar aqui, ó. Vai encaixar aqui, ó. E vai costurar reto. Pode vir até mais pra fora, ó. E agora vai passar uma costura reta. Ó, e agora você puxando, vai fechar. E assim você vai fazendo em toda a seu apoio de panela ou tecido que você vai usar base para fazer a sua peça aí desejada. Ó, e aqui já tem metade pronto. Agora vamos finalizar a outra metade. E vai ficar assim, ó. Aí depois eu passei um zigue-zague todo em volta, como eu já mostrei no vídeo. E aí vou cortar agora aqui, ó. Vou tirar todas essas sobras. E pronto, ó. Sobrou bem pouquinho. E vai ficar assim, ó.
Agora, se você quiser, pode botar algum outro tecido aqui atrás, aí fazer o apoio de panela, ou você pode usar essa segunda técnica que eu vou ensinar para vocês. Não precisa usar as duas no mesmo. Aqui eu vou mostrar as duas no mesmo para vocês verem as possibilidades que tem. Aqui tem uma. Então, gente, desculpa de interromper a nossa videoaula, eu sei que está muito bom, mas vamos falar um pouquinho dessa máquina aqui. Muita gente me pergunta e saiba que você pode encontrar o link na descrição aqui do canal para acessar o site onde tem esta máquina, ou você pode entrar em contato com o número que está na descrição, que é da Sanmac, representante da Bernina Brasil. Então, vamos voltar para nossa videoaula e até mais. Agora eu vou mostrar a outra como vai funcionar. Vou pegar esses retalhos que são um pouco mais compridos, ó, que normalmente é o que sobra, e vou cortar várias faixas com a medida que vocês quiserem. Eu vou passar uma medida aqui, mas pode ser a que vocês quiserem em casa. Aqui, ó, tem os pedaços maiores que sobram também, tem pedaços assim que sobram também, então vou reservar aqui e vou pegar aqui a minha régua, ó. Essas faixas eu cortei ela com 5 centímetros, ó. Tem 5 centímetros, então eu vou posicionar aqui, ó, a minha régua exatamente no 5 ali, ó. E vou cortar 5 centímetros. Olha, aqui eu já tenho duas faixas vermelhas, que eu acredito que vai ser o suficiente. E vou usar esta faixa verde aqui, ó. E é o mesmo processo para cortar as faixas. E agora vamos lá, então. Vamos para a costura. Como vai funcionar esta parte? Eu vou aplicar uma exatamente aqui no centro da minha peça e eu vou iniciar com uma faixa verde. Então eu vou iniciar aqui, ó. Vou posicionar ela aqui. Vou vir com uma parte de melancia. Vou posicionar aqui, ó, uma sobre a outra. Vou deixar cerca de um dedo sobrando e vou costurar com um pezinho de máquina sobre esse outro pedaço. Pode ser outro pedaço de manta, não precisa ser o mesmo que a gente aplicou a outra técnica. E agora eu vou abrir e vai ficar assim, ó. Agora eu vou vir com uma faixa verde. Posso tirar uma sobra dessa outra, ó. Vou deixar essa vermelha bem esticada, ó. Bem esticadinha, que ela fique bem lisinha. Vou posicionar a faixa verde aqui, ó. E vou passar outra costura também com um pezinho sobre. E vai ficar assim. Agora vamos fazer isso novamente, mas com uma faixa vermelha. Posicionei aqui, ó. Vou fazer a costura reta. E agora você abre, ó. E deu bem certinho. E agora é só aqui finalizar com uma faixa vermelha que eu vou colocar esta sobra aqui, ó. E pronto. Agora eu vou passar um zigue-zague todo em volta para firmar tudo. Eu tô sentindo o tecido. Se vocês quiserem, passem pelo esse lado que vocês conseguem ver o corte mesmo. E pronto, ó. Vai ficar assim. Você pode usar essas duas técnicas para fazer qualquer peça que você quiser. Não necessariamente usar as duas no mesmo projeto que nem eu tô fazendo. Ó, e o outro lado vai ficar como se fosse matelacês também, gente, ó. Já facilita aí. Agora vamos cortar aqui o excesso. E pronto, ó. Olha que bonito que já fica, ó. Os dois lados tem duas, cada um tem uma técnica de aproveitar tecido. E agora vamos passar o viés todo em volta. Então vamos aplicar o viés agora. E para fazer isso, o que vamos fazer? Eu vou dobrar aqui, ó, as duas partes do viés, unindo, como se fosse já para aplicar ele, ó. E vou deixar aqui, ó, as duas pontas rente uma na outra, todas casadas. E vou vincando assim, ó, manualmente, com que eu veja só uma
que eu vejo as duas em uma só. Não pode ficar assim, ó, um sobre o outro, estão vendo? Tem que ficar exatamente certinho. E vocês vão vincando manualmente exatamente desta forma. Que assim vai fazer com que a costura fique perfeita dos dois lados. Então, agora, vamos para a máquina. Vou posicionar aqui, ó, meu tecido dentro aqui, ó. E vou iniciar, ó, costurando normalmente. Para que não haja problema algum, ó, como tá dobrado, estão vendo? Tá dobrado? Vocês vão colocar o tecido dentro do viés, vão encaixando ele aos poucos, ó. Como se fosse meio que costurando a linha reta, só que quando vai meio que aproximando o redondo, vocês vão encaixando, ó, dentro do viés e vão segurando assim, ó. Ó, e vocês vão encaixando o tecido dentro e vão costurando, ó. Estamos chegando aqui, ó, perto do final. Ó, e vocês vão encaixar ali, ó, dentro, bem dentro ali, ó. E vão costurando, ó. E ainda vão costurando. Passem um pouco. Chegou ali, ó, vocês baixem a agulha, ergam o pé calcador, tirem um pouquinho assim, ó, pra fora. E costura como se fosse fazendo, ó, uma alcinha, um viés pra alça. E vai costurando, ó. E após ter costurado um bom pedaço, vai ficar assim, ó. Estão vendo? E aqui, o que vamos fazer com isso? Vocês vêm, dobrem exatamente aqui, ó. Assim. Dobrem mais uma vez assim, ó. Cortem o excesso. Ó, deixa a pontinha dobrada para dentro. Encaixem aqui, ó. Da forma que vocês preferirem. Eu vou encaixar assim de ladinho, que eu acho que vai ficar melhorzinho. E vai ficar assim, ó. Aí esse excesso lá de dentro vocês podem cortar, ó. Bem rentezinho, não tem problema. Pra não aparecer. Ó, e vai ficar assim, ó. Fica perfeito, pronto pra vender. E ó, o outro lado também, olha que lindo. E tá pronto o nosso apoio de panela usando praticamente 3 técnicas de aproveitamento de tecido. Então, gente, estamos no final de mais uma videoaula. Se você gostou, já comenta aí abaixo, compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas e seus amigos, pois também tem muitos homens aí que costuram. Não esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever aí no nosso canal. E já me conta aí o que você achou de ter aprendido essas 3 técnicas e ainda ter aprendido esse lindo apoio de panela. Então a nossa videoaula de hoje vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, gente!